De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, houve um aumento de quase 10% de abstenções desde as últimas eleições municipais em 2016. Juiz de Fora seguiu essa mesma tendência. Vamos entender sobre isso aí na reportagem. Eles estão representando a gente, né? Então é importante a gente votar e eleger uma pessoa que te represente de fato. A gente está numa democracia, então a gente tem que votar, mesmo com essa pandemia, com o convite aí, a gente tem que ter o nosso voto. Mas tem gente que não pensa assim. O número de abstenções em Juiz de Fora bateu recorde. Dos 410 mil eleitores aptos a votar na cidade, quase 114 mil não compareceram às urnas no primeiro turno, o que representou um aumento de 58% com relação às eleições municipais de 2016. A abstenção superou, inclusive, a quantidade de votos obtidos pelos dois candidatos que disputavam a prefeitura. Margarida Salomão, do PT, teve 102.489 votos no primeiro turno. Já Wilson Rezato, do PSB, somou 59.633 votos. No segundo turno, a situação se repetiu na cidade. Há 4 anos, 90 mil eleitores deixaram de votar. Em 2020, 119 mil eleitores não compareceram às urnas, representando um aumento de 27% nas abstenções do segundo turno. De acordo com especialistas, as eleições 2020 seguiram uma linha parecida com a de anos anteriores. O descrédito com a política e com partidos políticos pode ter contribuído com este cenário. Basicamente, o que a gente vê nessas eleições de 2020 é que ela não pode ser desconectada de um processo mais amplo que ocorreu no Brasil ao longo dos últimos tempos, de crise do sistema político, de crise do sistema partidário e de uma certa deslegitimação por parte do eleitor em relação ao sistema representativo. Então, a abstenção ela também está conectada a isso, né? O desinteresse do eleitor em relação à participação desse processo. Então, acho que é importante inserir a eleição de 2020 nesse processo de mais longa duração. Outros 2 fatores também devem ser levados em consideração: a pandemia do novo coronavírus e a criação de um aplicativo que facilitou a justificativa do voto. Em diversas cidades do Brasil, e em Juiz de Fora em particular, na semana da votação nós tivemos um aumento da pandemia. Isso, em grande medida, desestimula o eleitor a comparecer às urnas. Ainda segundo o cientista político, independentemente da participação popular ou da falta dela, o resultado das eleições continua sendo legítimo. Se ele não vota por razões as mais diversas, ele, de um modo ou de outro, está dando legitimidade para o político que lá está. Então, acho que independente da votação que o candidato vencedor ou a candidata vencedor, no caso de Juiz de Fora, obteve, ela possui a legitimidade para ocupar a prefeitura de Juiz de Fora, porque os eleitores que compareceram deram esse mandato para a prefeita então eleita. Sua ideia para os próximos anos, com a pandemia passando, esse número de abstenções deve reduzir? Na política é sempre muito difícil de nós fazermos uma previsão, mas de modo geral não é possível nós pensarmos que com a redução da pandemia nós teremos uma maior participação dos eleitores nas eleições de 2022 e, de um modo geral também, mesmo essa crise do sistema político brasileiro que nós testemunhamos ao longo dos últimos tempos, ainda que ela não tenha terminado, é possível observar pelos resultados eleitorais no Brasil, de modo geral, uma certa reacomodação do sistema político. Nós não sabemos se isso permanecerá, mas a tendência é que aquela crise política de implosão do sistema partidário que nós vemos ao longo dos últimos tempos, desde as manifestações de junho de 2013, passando pela Operação Lava Jato, isso talvez esteja chegando a uma certa reacomodação.